Olá, pessoal! Eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje vamos falar sobre o assédio moral institucional. Todas as coisas que nós estudamos até aqui foram um importante alicerce para que pudéssemos entender mais sobre esse instituto. Então, podemos compreender o assédio moral institucional como um sistema de gestão empresarial considerado competitivo, desrespeitoso e indigno, sendo um abuso do poder diretivo do empregador. O fato de constranger trabalhadores coletivamente como política da empresa, com a finalidade de atingir seus objetivos mercadológicos, viola a dignidade humana, a privacidade e a intimidade dos trabalhadores. Ou seja, o assédio moral institucional consiste na tortura psicológica perpetrada por um conjunto de condutas abusivas e hostis, reiteradas e prolongadas que estão inseridas na política organizacional e gerencial da empresa, dirigida a todos os trabalhadores indistintamente, ou um determinado setor ou perfil de trabalhadores, cuja finalidade é exercer o controle sobre a coletividade e garantir o alcance dos objetivos institucionais, atingindo gravemente a dignidade, a integridade física e mental, além dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Assim, existem alguns requisitos para a configuração do assédio moral institucional, que são a ofensa ao direito fundamental, à saúde no ambiente do trabalho, atos de ofensa à dignidade inseridos dentro da política institucional da empresa, presença do caráter despersonalizado do assediador. O agressor é uma empresa, ou seja, se estiver presente esses elementos citados, será configurado como assédio moral institucional. Lembrando que o nome que diferencia o assédio moral institucional do assédio moral interpessoal é o fato de o agressor ser uma instituição e não uma pessoa. Portanto, podemos identificar as seguintes modalidades de assédio moral: o assédio moral discriminatório, o assédio moral individual ou assédio moral coletivo, o assédio moral perverso ou imotivado, o assédio moral estratégico ou motivado, o assédio moral interpessoal, o assédio moral organizacional. Lembrando que na aula passada já tratamos sobre o assédio moral interpessoal e vamos agora falar um pouco de cada uma das modalidades faladas acima. O assédio moral discriminatório é percebido através de um conjunto de condutas abusivas, intencionais, repetidas e prolongadas que têm como a motivação circunstanciais as questões racistas, éticas, religiosas, etárias, estéticas, de gênero, de origem sexual, dentre outras diferenças ou particularidades do trabalhador. O assédio moral individual, o próprio nome já diz, é a violência cometida contra o trabalhador individualmente considerado. O assédio moral coletivo ou lato sensu, por sua vez, compreende o assédio moral individual homogêneo, o assédio coletivo em sentido estrito e o assédio moral difuso. O assédio moral estratégico ou motivado é aquele que objetiva uma finalidade específica, como, por exemplo, induzir o trabalhador a pedir demissão. Já o assédio moral perverso ou imotivado não apresenta uma razão ou causa específica. Vale reforçar novamente que, para ser considerado assédio moral organizacional, tem que apresentar os seguintes elementos caracterizadores: a abusividade da conduta, a habitualidade, o contexto organizacional ou gerencial, natureza coletiva do público-alvo, finalidade institucional e ataque à dignidade e aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Existem algumas condutas que não são consideradas assédio moral, como, por exemplo, as exigências profissionais do aumento do volume de trabalho, o uso de mecanismos tecnológicos de controle, más condições de trabalho, dentre outros. Lógico que devemos analisar o caso concreto para ter certeza que não há um excesso que possa configurar o assédio, mas o simples fato de essa conduta existir não é considerado assédio moral. A preocupação com essa prática é percebida por todas as entidades protetoras dos direitos dos trabalhadores, pois o Tribunal Superior do Trabalho lançou uma cartilha informando sobre o assédio moral. O Ministério Público do Trabalho lançou uma nota técnica conjunta, cujo número é número 8 de 2020, para a promoção de medidas de prevenção e ao enfrentamento da violência e assédio nas relações de trabalho diante de medidas governamentais para a contenção
da pandemia e doenças infecciosas da Covid-19. O objetivo dessa nota foi indicar as diretrizes a serem observadas por empresas, pessoas físicas empregadoras, sindicatos e órgãos da administração pública nas relações de trabalho, a fim de garantir a proteção de trabalhadoras e trabalhadores contra violência e assédio no trabalho. Assim, encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.